Vamos então agora dar a palavra ao Sr. Engenheiro Ricardo Vicente, que tem 10 a 15 minutos para expor as razões que levaram aos requerimentos do Bloco e do CDS-PP. Bom, então, bom dia e, em primeiro lugar, um obrigado pelo interesse desta Comissão pelas questões relacionadas com a Mata Nacional de Leiria e com as matas litorais como um todo. Vou tentar-vos transmitir informação que considero ser útil e responder às vossas questões, que são pertinentes. Em 22 de janeiro de 2018 foi assinado o protocolo para a criação do Observatório do Pinhal do Rei e para a constituição da Comissão Científica. Isso aconteceu a 22 de janeiro. Essas duas, eu fazia parte do Observatório do Pinhal do Rei, não da Comissão Científica, portanto não falo pela Comissão Científica, mas sim pelo Observatório. A Comissão Científica tinha por objetivo a produção de informação relevante, um relatório para a recuperação das matas litorais como um todo, não só a Mata Nacional de Leiria, mas todas as matas litorais, e o Observatório a função de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da Mata Nacional de Leiria, a aplicação dos trabalhos e o próprio planeamento dessa recuperação, a emissão de pareceres, articulação com a população, comunicação, no fundo, acompanhar faseadamente as projeções, os trabalhos planeados e a sua concretização. Acontece que o Observatório reuniu meia dúzia de vezes no ano passado e este ano ainda não reuniu. A única iniciativa pública decidida, programada e concretizada pelo Observatório da Mata Nacional de Leiria foi a emissão de um parecer que foi emitido, terminado em dezembro do ano passado e enviado ao ICNF no início de janeiro. Além disto, este Observatório não produziu nenhuma iniciativa pública, nem de contacto com a população, nem de esclarecimento, de audição, iniciativas públicas promovidas por este ou qualquer outro tipo de comunicação não existiu. Decididas pelos membros do Observatório. Acontece que a missão deste Observatório não é apenas a emissão de pareceres. Como dizia, há um trabalho de comunicação e de articulação e de acompanhamento dos trabalhos. Os membros deste Observatório, como um todo, nunca visitaram a Mata Nacional de Leiria em coletivo. Além dessa não visita, eu convido qualquer pessoa a procurar ou a tentar entrar em contacto com o Observatório, com os seus membros. Se fizermos uma pesquisa na internet, não há um site, não há uma forma de comunicação com este Observatório. Se formos um cidadão que vive na Marinha Grande ou que visita a Mata Nacional de Leiria, se quiser entrar em contacto com alguém, não há uma sede, não há uma morada, não há um contacto. Este Observatório não existe para o público em geral. Isso é uma falha e é uma demonstração de incapacidade, de falta de vontade para que esse Observatório funcione dessa forma. Não tendo o Observatório reunido durante todo este ano, isso é preocupante, porque há um conjunto de trabalhos que estão em atraso na Mata Nacional de Leiria, assim como nas outras matas, mas o Observatório centra-se sobre a Mata Nacional de Leiria. O ICNF foi, em março, notícia que foi multado por falta de trabalhos, multado pela GNR por falta de trabalhos de gestão de espaço florestal, nomeadamente de invasoras e tudo mais, gestão de combustíveis. Houve uma apresentação por parte do Secretário de Estado em março que apresentou um plano de investimento até 2022
Esse plano de investimento nunca foi remetido aos membros do Observatório e os membros do Observatório foram convidados na véspera, a menos de 24 horas desta apresentação, para comparecer nessa iniciativa que decorreu na Marinha Grande. Sabemos que não foi por falta de informação que esta iniciativa pública estava prevista há mais tempo. Os membros portanto, a mata neste momento está numa situação complicada porque há uma área ardida para a qual ainda não há plano de reflorestação. Há um relatório do Observatório, da Comissão Científica, relatório esse sobre o qual o Observatório emitiu um parecer, mas esse relatório, como um todo, não se trata de um plano de reflorestação. Não tem prazos, não tem metas. Esse relatório da Comissão Científica é apenas uma revisão bibliográfica sobre a Mata Nacional de Leiria, sobre as matas litorais e um conjunto de informação que é, verdade, bastante relevante para planear a reflorestação das matas litorais, mas não tem estabelecido um conjunto de prazos para a sua recuperação, nem a identificação dos meios que serão alocados para a sua concretização e até dentro desse relatório há opiniões divergentes sobre o que deve ser ou não o futuro da Mata Nacional e isso é natural que assim seja, depende dos autores de cada capítulo e da experiência técnico-científica de cada um. Portanto, até hoje, esse plano de reflorestação é inexistente e os trabalhos de recuperação da Mata Nacional que estão a decorrer não estão a responder a um plano global para a totalidade da mata, são trabalhos fragmentados e, é meu entender, que se deveria primeiro ter um planeamento conjunto e um objetivo final para o que se pretende dessa mata e depois, então, iniciar algum tipo de trabalho. Acontece que o ICNF avaliava em outubro do ano passado as madeiras ardidas em cerca de 11 milhões de euros e meio na Mata Nacional de Leiria, se não estou em erro, e o anúncio de investimento até 2022 para a reflorestação era de 2 milhões de euros. Nós, se compararmos estas duas dimensões e se tivermos consciência que a Mata Nacional de Leiria tem 11 mil hectares, é fácil de perceber que não se trata de um investimento, do investimento necessário para a reconstrução da totalidade da Mata Nacional. Há uma outra questão que tem que ver com... Há duas faltas de consideração que eu acho que são relevantes para com os membros do Observatório. A primeira é que o Observatório nunca foi capacitado com os meios necessários para que respondesse às suas funções. Não tem meios de comunicação, não tem um orçamento, não tem uma sede, não tem capacidade para tomar qualquer tipo de decisão como Observatório. E por outra, há uma falta de informação, de transmissão de informação para os membros do Observatório no que diz respeito ao planeamento. O Observatório emitiu um parecer em dezembro, foi enviado ao ICNF com propostas concretas. Esse parecer não foi tornado público no imediato após a sua produção. E o ICNF encerrou o relatório da Comissão Científica sem nos dar qualquer feedback do parecer emitido. Durante 6 meses não tivemos resposta do ICNF, até ao momento da minha demissão, não sei se entretanto essa resposta terá chegado, e os membros do Observatório tiveram conhecimento de que o relatório tinha sido encerrado, após uma resposta do Governo a uma solicitação partidária. Nunca nos foi dado nenhum feedback sobre isso e, portanto, os membros do Observatório não sabem, nem acharam necessário reunir, apesar de eu o ter sugerido, se as propostas que foram realizadas foram integradas nesse relatório ou não. Esse relatório tem algumas centenas de páginas,
que necessitariam agora de uma análise sobre, comparativa com aquilo que foram as nossas propostas e aquilo que foi ou não integrado, mas os membros do Observatório nunca reuniram para fazer essa comparação. Esta comissão científica, nós apercebemos-nos, também foi criada em janeiro, nós apercebemos-nos que os membros desta comissão científica se encontraram pela primeira vez em junho, na reunião que tiveram com os membros do Observatório. Havia vários membros da comissão científica que nunca se tinham encontrado entre si e que me terão dito que foi a primeira vez que tinham estado todos juntos. E, portanto, em outubro, quando fez um ano após os fogos, o Sr. Ministro da Agricultura e o ICNF foram à Marinha Grande fazer uma apresentação da versão final desse relatório da Comissão Científica, a versão essa sobre a qual nos emitiram um parecer. Nos pediram a emissão de um parecer ao Observatório. Nós emitimos esse parecer após solicitação da versão completa, porque a primeira versão que nos chegou foi um PowerPoint, 10 dias depois é que nos enviaram os PDFs. Esses documentos que nos foram enviados não configuravam um relatório completo, tinham um conjunto de capítulos avulso, sem índices, que não estavam compaginados, e que faziam alguns deles referência a capítulos que estavam em falta. Nós solicitámos toda essa informação ao ICNF e a informação não nos foi cedida a tempo de nós podermos emitir parecer sobre a versão final desse relatório. É então que tivemos conhecimento de que ele tinha sido concluído sem nos darem resposta às nossas sugestões ou propostas de alteração. E, portanto, acho que fica demonstrado que quer o ICNF, quer a Câmara Municipal da Marinha Grande, aliás, a Câmara não tem nada a ver com o assunto, é o Observatório, a coordenadora do Observatório, não demonstra vontade política para que este Observatório funcione, responda às suas funções, e o ICNF aparentemente também não nos transmite essa informação regularmente. Muito obrigado.